vocês? Mais uma Escola Bíblica Dominical. E começamos um ano novo, então eu quero desejar a vocês um feliz ano novo, feliz 2021, que o Senhor continue abençoando muito a vida de cada um de vocês, amém? Bom, como vocês viram domingo passado, com a aula da tia Aline, nós retomamos as histórias sobre Davi. O ano passado nós vimos já 4 lições, depois nós paramos para ouvir um pouco sobre o dia da Bíblia, sobre o Natal, o Ano Novo, e agora então nós estamos retomando as histórias sobre Davi. A tia Aline já fez um resumo, domingo passado, então eu quero retomar com vocês apenas os últimos. Nós vimos que o rei de Israel se chama Saul. E ele, porque com o tempo ele foi deixando de ouvir a voz do Senhor, ele foi desobedecendo os seus ensinamentos, ele não estava mais ouvindo o profeta Samuel, Deus lhe avisou que o reino ia ser tirado. E então Deus escolhe Davi para ser o novo rei. Não para assumir agora imediatamente, ele ainda ia ter um tempo para que isso pudesse ocorrer. E nós vimos as lições então que Davi matou Golias, nós vimos que o rei Saul, por conta dessa vitória, o trouxe para morar ali no palácio com ele. Ele colocou Davi para ser chefe, comandante ali do exército. Nós vimos que o filho de Saul, Jonatas, se tornou o melhor amigo de Davi. Depois de um tempo, Davi se casou com a filha de Saul e ele estava morando ali então no palácio e indo às guerras por Saul e indo às guerras por Israel. E as pessoas, o povo, gostavam muito de Davi, pela vitória dele, como ele os tratava. E cada vez que chegavam das vitórias, Saul escutava alguns comentários elogiando Davi, e isso com o tempo foi incomodando o seu coração. Ele foi começando a ficar com inveja de Davi. E na aula passada que a tia Aline contou, numa dessas vitórias, em que ele estava voltando com o seu exército, as mulheres ali que estavam esperando seus maridos começaram a cantar e dizer: Saul matou milhares e Davi 10 milhares. Elas começaram a comparar as vitórias de Saul com as vitórias de Davi. E para elas Davi estava sendo muito melhor que Saul. E Saul então começou a ficar muito irado, com muita inveja. E ele foi deixando que esse sentimento fosse tomando conta dele. E a Bíblia nos fala que por diversas vezes ele tentou matar Davi. E domingo passado nós vimos que num desses momentos, depois que ele chega então dessa batalha, ele está sentado ali e toda vez que Saul ficava nervoso, quando Saul ficava irritado, Davi tocava a harpa e isso fazia com que acalmasse o coração de Saul. E nesse dia não adiantou, ele estava tocando a sua harpa e mesmo assim Saul começando a remoer tudo aquilo que ele estava ouvindo, deixando aquele sentimento crescer. A lança que está do seu lado, ele pegou e tacou em Davi para matá-lo. E Davi então teve que fugir. E a Bíblia vai nos contando então que Davi saiu de lá e ele foi mudando de cidade em cidade, porque Saul queria colocar o seu exército atrás. O exército de Saul era de 3.000 homens. E conforme Davi ia saindo, ia passando por algumas cidades, alguns homens que moravam nas cidades, uns não eram pobres, outros não tinham onde morar, outros estavam descontentes com o reino de Saul, começaram a se juntar e seguir Davi. E a Bíblia nos conta que eram uma média de 600 homens, e Davi então começou a ficar com eles, começou a prepará-los, ensinar como ser soldado, e Davi acabou formando desses 600 homens então o seu exército. E eles iam fugindo de cidade em cidade. Houve uma ocasião em que o rei Saul conseguiu cercá-los, e estava pronto então para guerrear, e estava pronto para matar Davi, quando chega a notícia de que os filisteus de novo, lembra os filisteus do povo que era Golias, eles estavam de novo atacando o reino. Então ele teve que sair dali com seu exército para voltar para o reino, para poder então tomar conta para que os filisteus não invadissem novamente a cidade. E esse foi então mais um dos livramentos que o Senhor Deus deu a Davi. E Davi continuou fugindo, e de novo, num outro momento, então Saul descobre onde eles estão e começa a cercar e começam a ir atrás. E eles estavam tão cansados, Davi e seu exército, estavam tão cansados que numa das localidades que eles estavam, eles viram uma caverna. E como estava muito sol, eles resolveram entrar nessa caverna para poder descansar e sair desse sol quente.
E a entrada não era muito grande, mas logo que eles entravam, a caverna era muito grande lá dentro. E então eles entraram e ficaram lá aguardando e descansando. Só que Saul vinha vindo com seu exército. Saul não sabia que Davi estava naquela caverna com o seu exército. E ele também, cansado, também resolveu descansar e ele entra nessa caverna. Vocês imaginam a reação de Davi e dos seus homens. Ninguém respirava, todo mundo encostado na parede, todo mundo para trás. O Saul não chegou a entrar na caverna dentro, ficou ali mais ou menos na entrada. E todos eles naquela expectativa, ninguém respirava, um olhava para o outro, se fosse falar, tinha que falar baixinho para que ele não ouvisse. E aí, Saul se senta ali. Os homens que estavam com Davi, que tinham se tornado agora seus amigos fiéis, Davi, chegou a hora. Deus entregou Saul nas tuas mãos. Você pode fazer o que você quiser com ele. E Davi levanta, pega a sua lança e vai até onde está Saul. O que vocês acham que Davi fez? Davi não tinha feito nada para Saul. Mas o rei Saul estava atrás dele, tinha feito tantas coisas, tentando matar. Era a hora dele poder se vingar. Podia entender que era Deus que tinha colocado Saul ali, pronto, resolva o problema. Se vingue e tome agora o seu reino, porque você foi ungido. Davi tinha sido ungido para ser o novo rei. E quando ele chega perto, ele pega um pedacinho do manto real de Saul, corta um pedaço e volta para trás e fica com os homens. Um olha para a cara do outro e fala, mas como assim? A oportunidade de matar, como assim? E eles falam, Davi, você quer que a gente vá lá? A gente vai lá e mata ele. Não posso estender a mão contra o ungido do Senhor. E aí ele olha para aquele pedaço de tecido que ele tinha tirado e ele mesmo naquela hora ele também fica muito triste com o que ele havia feito. Ele falou, nem isso eu deveria ter feito. Porque o Senhor escolheu Saul, ele é ungido. Eu não posso tocar no ungido do Senhor. E aí ficam todos ok. Logo depois dessa cena, Saul então sai da caverna e vai encontrar com seus homens. Passado um tempo, depois da distância que ele está, Davi então... Eu esqueci de mostrar a figura para vocês. Saul então, aqui pensando, lembrando do que Davi havia feito, ele estava muito irado, com muita inveja de Davi, e ele então está ali na caverna, quando Davi então tira esse pedaço do manto dele. E Davi fala, não vou fazer nada contra o ungido do Senhor, e não permitiu que os seus homens o matassem. E depois então quando ele sai, desculpa, voltando então agora para a figura correta, quando então Saul desce e está um pouquinho mais longe, ele chama, o rei, meu senhor. E Saul leva um susto, ele olha para trás e ele vê Davi ali, falou, por que o senhor está tentando me matar? Por que o senhor está tentando me prender? Por que o senhor está vindo atrás de mim? O que eu fiz contra o senhor? O senhor está acreditando no que as pessoas dizem, que eu estou tentando fazer mal ao Senhor, que eu estou tentando matá-lo? É tudo mentira. O Senhor, Deus, me colocou ao seu lado agora nesse momento. Olha só, eu podia ter matado e eu não o fiz. E não permiti que meus homens o matassem. E a Bíblia então nos fala, essa história está em 1 Samuel, capítulo 24, 25 e 26. Depois deem uma lida lá. E aí a Bíblia fala que então quando Saul olha aquela cena, ele chora, e ele pede desculpas para Davi e fala, nossa, você é muito melhor do que eu. Eu realmente estou fazendo uma coisa que não é certa. E eu sei que você vai ser o novo rei. Então o que eu quero te pedir é que você não faça nada contra a minha família. E Davi então concorda, fala que não faria nada mesmo contra eles, muito menos contra o próprio rei. E Saul então sai dali. Mas mesmo tendo se despedido, Davi não volta para a terra, não volta ali para perto do palácio, porque ele fala, não sei se realmente foi de coração, se realmente Saul está arrependido, é melhor eu continuar afastado. E a Bíblia fala então que se passam alguns meses antes de uma outra coisa acontecer. Mas nesse período, sabe quem aparece para visitar Davi? Jonatas. Lembra? Eles tinham na aula passada com a tia Aline, eles tinham se despedido
E eles tinham prometido um ao outro ser bondosos com as famílias uns dos outros, caso acontecesse alguma coisa com eles. E então Jonatas vai até lá e eles reforçam então essa aliança, esse pacto que eles fizeram, e eles se despedem. E Jonatas diz para ele: o Senhor seja com você, continue obedecendo, continue sendo fiel ao Senhor, que Ele vai cuidar de você. E eles se despedem, e essa foi a última vez que eles se viram então. E nesse tempo também, lembra que o profeta Samuel já estava um pouco de idade, já estava velhinho? Nesse tempo também Samuel falece. E passam-se então alguns meses, e novamente Saul irritado, Saul deixou de novo aquela inveja tomar conta e volta e vai com seu exército para descobrir onde está Davi. E Davi fica sabendo, e ele se esconde, e ele está sempre ou em caverna, ou nos vales, ou nas montanhas florestas, ele está sempre fugindo para que o exército de Saul não o alcance e não os mate. E a Bíblia nos fala então que eles estão acampados, e Davi tinha mandado alguns espiões para saber exatamente onde ele está. E ele resolve então à noite ir até lá. E ele chama então um dos seus soldados, Abissai, para ir com ele à noite, para que eles fossem até o acampamento conversar com Saul. E eles vão bem à noite. Quando eles chegam lá, todos estão dormindo. E aí, quando Abissai vê Davi, está todo mundo dormindo. Saul também está dormindo. É a oportunidade. Podemos matá-lo, podemos resolver esse problema. Em vez de ficar fugindo o tempo inteiro, você não sabe que horas que isso vai acontecer, você pode ser morto a qualquer momento. Deus colocou de novo Saul nas suas mãos. E ele, ao lado do rei Saul, tem uma lança, tem um cântaro de água, e quando Abissai vê aquela lança, ele pega: Davi, eu posso resolver isso de uma vez. É uma lançada só e pronto, tudo resolvido. E Davi então segura e fala: não vamos fazer nada contra Saul. Ele é ungido, ele é escolhido do Senhor. Eu não vou levantar a minha mão contra ele. Eu sei que eu vou ser o novo rei, mas o Senhor tem o tempo certo para que isso aconteça. E o Senhor vai cuidar de Davi, vai cuidar de Saul. É ele que é responsável por essa situação e não eu. Segunda vez então que Davi tem a oportunidade de se vingar de Saul, e ele não o faz. Ele prefere obedecer ao Senhor, ser fiel ao Senhor e deixar que o Senhor resolva aquela situação, aquele conflito que ele está vivendo. Mas o que ele faz? Ele pega a lança e ele pega o cântaro e sai devagarinho, sem que ninguém perceba, sem que ninguém escute nada. Quando ele já está de longe dali e já amanhece, quem estava deitado ao lado do rei Saul era o seu comandante, chamado Abner. E Davi, então, de longe diz: Abner! Abner esfrega os olhos, assustado, se levanta e começa a procurar onde está vindo esse som, e ele vê Davi de longe. Você não é o comandante do rei? Você não é um soldado esperto que é responsável por cuidar de Saul? Onde está a lança? E onde está o cântaro do rei? Entraram no acampamento e você não percebeu. E ele abre, então começa a olhar, e ele fica assustado, ele deve ter ficado muito vermelho, muito sem graça, porque realmente ele não cuidou do rei. Podia ter acontecido, se não fosse com Davi, poderia ser um outro inimigo que pudesse ter vindo ali e poderia ter matado a todos. E nesse momento, então, o rei Saul também escuta, e ele se levanta e ele diz: é meu filho Davi que está falando? E ele procura ver onde está Davi, e Davi fala: sim, rei, sou eu. Por que o Senhor continua vindo atrás de mim? O que fiz eu contra o Senhor? Eu não fiz nada. E novamente o Senhor Deus me deu a oportunidade, o Senhor estava perto, eu poderia ter matado, meus homens queriam matá-lo, e novamente eu não o fiz, porque eu não vou estender a minha mão contra o Senhor. Não está em mim isso. Eu não posso fazer isso, o Senhor não gostaria que eu fizesse tal coisa. E daí Saul novamente se arrepende, e ele fala: realmente você é muito melhor do que eu. Você vai ser um grande rei, o Senhor vai poder usar a sua vida. E eu me arrependo, e eu prometo que eu não vou mais ir contra você, eu não vou mais perseguir você. E ele então, Davi, manda devolver então a lança, devolver o cântaro, e eles ali então se separam.
Como é que será que nós agiríamos numa situação dessa? O rei Saul tentou matar diversas vezes Davi. Ele, enquanto homem, poderia querer a vingança e resolver a situação dele, mas ele não fez. Ele obedecia ao Senhor. Ele queria que a vontade do Senhor fosse feita. E se era para que ele fosse rei, o Senhor sabia a hora certa. Não cabia a ele determinar a hora, matando então o rei Saul. Às vezes a gente passa por situações, alguém faz alguma coisa contra a gente fica muito irado, a gente fica nervoso e a gente quer se vingar, a gente acha que a gente tem razão. Mas vamos prestar atenção nessa história. Não cabe a nós nos vingarmos, não cabe a nós revidarmos. Eu sei que é difícil porque muitas vezes a gente se sente ofendido e a gente tem a nossa razão e a gente quer que a nossa razão prevaleça. Mas é hora da gente abaixar a guarda, entregar essa situação para o Senhor e saber que Ele está no controle de todas as coisas. Nós devemos confiar no Senhor, porque Ele vai agir e Ele vai agir da melhor forma. Que possamos então fazer como Davi, não vamos nos vingar. O versículo de hoje, que nós vamos aprender, está em Mateus capítulo 5, versículo 44. Diz: amem os seus inimigos. Eu vou continuar, mas quando a gente fala inimigos, é pesado, porque esses inimigos, realmente Davi, naquele momento, eles tinham os exércitos que eram inimigos uns dos outros. Aqui nós não temos inimigos, a gente tem, talvez, alguém que tenha feito mal a gente tem nossos colegas de escola, ou às vezes nossos irmãos, a gente discute, a gente briga, mas a gente não pode tê-los como os nossos inimigos. Mas entendendo então esse texto como sendo somente aqueles que fazem mal a gente, ok? Então a Bíblia nos fala, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem. Muitas vezes na escola a gente tem aqueles colegas que gostam de perseguir a gente, gostam de ficar pegando no nosso pé, não é? Então a Bíblia fala que nós devemos o quê? Amar os nossos inimigos. E nós devemos orar por aqueles que nos perseguem. E isso está em Mateus 5, 44. Vamos decorar? Depois eu quero que vocês mandem um áudio, então, como vocês estavam fazendo, e por um tempo nós acabamos esquecendo, não é? Gravem então um áudio, mande para mim, mande para a Tia Aline, nós vamos ficar muito felizes de ver o quanto que vocês estão atentos, quanto que vocês estão ouvindo as histórias, quanto que vocês estão querendo aprender a respeito da Palavra de Deus. Amém? Eu vou orar com vocês. Obrigada, Senhor Jesus, por esse domingo tão gostoso, onde nós temos a liberdade, Senhor, de estudar a Tua Palavra. Obrigada, Pai, porque ela nos ensina o tempo todo e em todas as circunstâncias que nós passamos, o Senhor tem uma orientação para as nossas vidas. E agora nós podemos aprender, como Davi, a não nos vingarmos, ó Pai, daqueles que têm nos ofendido, daqueles que têm falado mal de nós. Eu sei que é difícil não revidarmos, como Davi não o fez. Mas nós queremos colocar essa situação nas Tuas mãos e saber que o Senhor tem o melhor, a melhor maneira de resolver essa situação. Cuide, Senhor, das nossas vidas, cuide daqueles que nos ofendem e que o Senhor possa estar conosco, Senhor, para que nós possamos sempre fazer a Tua vontade, ouvir a Tua voz e obedecer a Tua palavra. Nós te oramos e agradecemos tudo isso no nome do Senhor Jesus. Amém. Até o próximo domingo. Deus abençoe.